Olá a todos, é com muita satisfação que venho apresentar a vocês o projeto titulado como Bundle de Prevenção de Delírio em Pacientes Oncológicos Internados na Unidade de Terapia Intensiva. Esse projeto ele é composto por eu, enfermeira Ana Carolina, pela enfermeira Yara Alves Feitosa e pela enfermeira Karina da Silva Reis. Para iniciarmos, primeiramente, é muito importante termos conhecimento do conceito de delírio. Todo profissional da área da saúde precisa conhecer o delírio para poder intervir. O delírio ele é uma síndrome neuropsiquiátrica aguda multifatorial e, infelizmente, acomete 80% dos pacientes que estão internados em uma unidade de terapia intensiva, principalmente os oncológicos. Ele apresenta uma característica bem específica, que está relacionada às alterações cognitivas. Entre essas características, primeiro, a desorientação. É aquele paciente em que ele não consegue se localizar, não consegue ter noção de tempo, de espaço, fica aéreo, flutua, posso dizer assim. Está relacionado também aos distúrbios de atenção, é aquele paciente que não consegue ter um foco específico, não consegue se concentrar em nada, não tem foco, é o tempo todo desviando, até mesmo ao conversar. Outro ponto também, a memória. Aquele paciente, ele não consegue se autoconhecer e nem conhecer o seu familiar, o seu acompanhante, até mesmo aquele profissional que acabou de se apresentar para ele, ele não lembra. É uma característica também do delírio. E entre todas essas que eu citei, uma das principais é o sono vigília. É aquele paciente em que o famoso troca o dia pela noite. Durante o dia está sonolento, dorme, e à noite fica ativo, fica agressivo, fica bem agitado. Então, essas são as características do delírio. E como profissional, precisamos identificar esse delírio. Ele trata-se também de um quadro clínico que é reversível, mas mesmo assim vem trazendo vários impactos. E entre esses impactos, eu trouxe aqui para vocês em tópicos. Primeiro, uma alta mortalidade e custos também. Segundo, um prolongamento da ventilação mecânica, no caso se estiver entubado. E internação. Se aquele paciente ele já está internado, ele apresentar um delírio, ele vai ficar internado por mais tempo devido a apresentar essa síndrome. Aquele paciente também que apresenta delírio tem maior risco de queda, tem risco também de uma autoextubação, no caso se tiver entubado, né? E pode também ter déficits cognitivos, funcionais, alterados, modificados. E bem interessante também é que apenas 30 a 60% de casos de delírios são identificados. E isso está relacionado a subdiagnósticos frequentes. O que vem isso? É quando aquele paciente ele apresenta algo e aquele profissional, aquela equipe não consegue identificar. Então, isso também está relacionado a uma negligência clínica, né? Um quadro clínico que aquele profissional não conseguiu identificar e nem mesmo intervir por aquele paciente. E tudo isso está relacionado a diversos fatores, que eu trouxe aqui para vocês divididos em duas partes, fatores predisponentes e fatores precipitantes. Predisponentes, a idade avançada, se aquele paciente tem histórico de demência, tem algum problema sensorial, se aquele paciente tem ou já teve depressão, e entre outras seguintes. Em relação aos precipitantes, infecção, o agravo daquela doença, se aquele paciente está internado, se ele está internado não, se ele está em ventilação mecânica por muito tempo, se aquele paciente está sedado por muito tempo, até mesmo o isolamento social daquele paciente, né? Está muito tempo num ambiente fechado, isolado, tudo isso é um fator para aumentar o risco de delírio, o agravo daquela doença e entre outros fatores. E com tudo isso, os nossos objetivos são, o geral, vencer o quê? Construir e validar um bundle de intervenções para a prevenção de delírio em pacientes oncológicos internados na unidade de terapia intensiva.
E os específicos, elaborar proposta inicial fundamentada na identificação de fatores de risco. Segundo, validar conteúdo com especialista via questionário estruturado e índice de validade de conteúdo, que no caso vai ser o IVC. Terceiro, refinar o bundle conforme sugestões de nível de concordância e, por fim, concessar uma versão final junto à coordenação da equipe, verificando viabilidade de implementação. Esses são os objetivos. Em relação à nossa metodologia, foi um estudo metodológico, exploratório e transversal, baseado no método de Pasquale. E o local foi no hospital privado aqui em Manaus, que tem uma referência oncológica. Então, isso é muito importante também. E esse trabalho, para criar esse bundle, ele foi dividido em 3 etapas. A primeira etapa vai ser o quê? Procedimentos teóricos, que foi o momento da revisão da literatura. Foi o momento de pesquisar sobre delírio, foi o momento de pesquisar sobre pacientes oncológicos, sobre o papel da equipe e principalmente o papel da enfermagem em relação a isso. A segunda etapa foi procedimentos experimentais. No caso, foi a elaboração de 2 módulos, né? O primeiro módulo está relacionado aos fatores de risco, como citado lá na introdução, vários fatores. E o segundo módulo, medidas preventivas, que tem 4 pontos, relacionado ao ambiente, medicação, equipe multiprofissional e o contexto familiar também, que é muito importante estar envolvido. E, por fim, foi procedimentos analíticos, que envolve a validação e a análise do projeto em geral. E a seleção foi realizada por especialistas. Foram juízes, né, que foram escolhidos por critérios, por critérios adaptados por FERG. E a validação também foi em relação a uma técnica Delphi e mais um índice de validação de conteúdo, que no caso é o IVC. Então, tem toda essa questão de critérios de validação, do questionário aplicado, todo um trabalho bem elaborado. Vamos lá. Esse aqui é o nosso bundle. Ele tem como tema avise, que significa avaliar, vigiar, intervir, sono e envolver. Foi criado em 2 etapas. O primeiro módulo é realizado na admissão do paciente. Aquele paciente acabou de chegar na UTI, automaticamente o enfermeiro é responsável por fazer essa avaliação de risco, né? Aí vai estar já no sistema adaptado os seguintes fatores de risco, só para vocês entenderem melhor aqui. Uma idade maior que 65 anos, diagnóstico prévio de demência. Cada fator de risco desse tem uma numeração específica, e se esse paciente apresentar aqui, igual ou maior que 5 pontos, ele é considerado um risco alto. E esse risco alto, automaticamente, ele vai para a segunda etapa, que no caso vai ser o bando de manutenção. Só vai fazer o bando de manutenção aquele paciente que tem critério, que foi feito o gerenciamento de risco, né? Maior risco de apresentar delírio. E aqui vai ser feito também pelo enfermeiro, pela equipe do plantão diurno, pela equipe do plantão noturno, e são perguntas simples, óbvias, e como um formato de questionário entre sim e não, e que através desse resultado vamos tomar medidas para a prevenção de delírio daquele paciente. Nós temos aqui alguns resultados esperados, que vem ser um deles, redução da incidência e a duração do delírio, é o nosso principal foco, diminuir o delírio, diminuição de complicações associadas e o tempo de internação, fortalecimento da atuação da enfermagem, a equipe multiprofissional, padronização de condutas relacionadas a evidências científicas, maior envolvimento da família, é um ponto muito chave, instrumento validado, né? Inovador e aplicável à realidade da nossa UTI, e subsídio para futuras pesquisas e adaptação em outros contextos hospitalares também. Por fim, foi criado um folder de orientação para entregar para aquele familiar, pode ser físico ou em formato de PDF, para ele fazer o acompanhamento em casa também com esse paciente, envolvendo 5 pilares, que é cuidado de prevenção em casa. Então, é mais uma questão de cuidado em si com o paciente.
E por fim, são as nossas referências e obrigada a todos.